7. A epopeia da criação. Na grande maioria dos antigos selos cilíndricos até hoje encontrados, os símbolos que substituem certos corpos celestes, membros do nosso sistema solar, aparecem sobre as figuras de deuses ou humanos. Um selo acádio do terceiro milênio antes de Cristo, agora na posse do Departamento Pré-Asiático do Museu de Estado de Berlim Oriental, com o número de catálogo VA243, desvia-se da maneira habitual de representação dos corpos celestes. Não os mostra individualmente, mas antes como um grupo de 7 globos rodeando uma grande estrela arraiada. Trata-se nitidamente da descrição do sistema solar tal como era conhecido pelos sumérios, um sistema consistindo em 12 corpos celestiais. Normalmente, representa-se esquematicamente nosso sistema solar por uma linha de planetas estendendo-se a partir do Sol em distâncias progressivamente maiores. Mas se nós representarmos os planetas não num eixo, mas um a seguir ao outro num círculo, sendo o mais próximo, Mercúrio, o primeiro, depois Vênus, em seguida a Terra, e assim por diante, o resultado seria algo semelhante na figura abaixo. Todos os desenhos são esquemáticos e não em escala, as órbitas planetárias nos desenhos que se seguem são mais circulares do que elípticas para facilidade de apresentação. Se lançarmos agora um segundo olhar para uma ampliação do sistema solar gravada no selo cilíndrico VA243, veremos que os pontos que rodeiam a estrela são, na verdade, globos cujos tamanhos e ordem se adaptam ao do sistema solar representado na figura anterior. O diminuto Mercúrio é seguido de um Vênus maior. A Terra, do mesmo tamanho que Vênus, é acompanhada pela pequena Lua. Prosseguindo na direção anti-horária, Marte é corretamente mostrado menor que a Terra, mas maior que a Lua ou Mercúrio. A antiga representação mostra, depois, o planeta desconhecido por nós consideravelmente maior que a Terra, mas menor que Júpiter e Saturno, que claramente o seguem. Mais distante, outro par se ajusta perfeitamente ao nosso Urano e Netuno. Finalmente, aparece o minúsculo Plutão, mas não no local onde agora o colocamos, depois de Netuno. Em vez disso, aparece situado entre Saturno e Urano. Tratando a Lua como um autêntico corpo celeste, a representação suméria dá conta completa de todos os planetas nossos conhecidos, coloca-os na ordem correta, à exceção de Plutão, e mostra-os por tamanho. No entanto, esta representação com 4.500 anos insiste também em que havia, ou houvera, outro planeta principal entre Marte e Júpiter. Este é, como veremos, o 12º planeta, o planeta dos Nefilim. Se este mapa celeste sumério fosse descoberto e estudado há 2 séculos, os astrônomos julgariam que os sumérios tinham uma total falta de informação e imaginavam loucamente a existência de outros planetas para além de Saturno. Hoje em dia, no entanto, sabemos que Urano, Netuno e Plutão estão realmente lá. Será que os sumérios imaginaram as outras discrepâncias, ou estariam eles corretamente informados pelos Nefilim de que a Lua era um membro do sistema solar por direito próprio, de que Plutão estava situado perto de Saturno e de que havia um 12º planeta entre Marte e Júpiter? A teoria persistentemente defendida de que a Lua não era mais que uma gelada bola de golfe não foi abandonada senão quando as missões norte-americanas Apollo à Lua chegaram a uma feliz conclusão. As melhores sugestões alvitravam que a Lua era um pedaço de matéria que se separara da Terra quando esta estava ainda em fusão e tinha plasticidade. Sem o impacto de milhões de meteoritos que deixaram crateras na face da Lua, este satélite seria um pedaço de matéria, inerte sem relevo, que solidificara e para sempre seguiria a Terra. Observações efetuadas por satélites não tripulados começavam, entretanto, a pôr em dúvida estas velhas crenças. Determinou-se que a composição química e mineral da Lua era suficientemente diferente da composição química da Terra, o que podia desafiar a teoria da separação. As experiências conduzidas na Lua pelos astronautas americanos e o estudo e a análise das amostras de solo e rocha lunares que trouxeram consigo estabeleceram, sem margem para dúvidas, que a Lua, apesar de ser hoje estéril, foi outrora um planeta vivo. Tal como a Terra, a Lua possui um solo em camadas,
o que significa que solidificou desde sua própria idade original de fusão. Tal como a Terra, gera calor, mas, enquanto o calor da Terra provém de seus materiais radioativos cozidos dentro da Terra sob uma enormíssima pressão, o calor da Lua, aparentemente, tem sua origem em camadas de materiais radioativos situados muito próximos da superfície. Estes materiais, no entanto, são demasiado pesados para terem flutuado. Então, o que os depositou próximo da superfície lunar? O campo de gravidade da Lua parece ser bastante irregular, como se enormes pedaços de matéria pesada, tal como o ferro, não tivessem penetrado até o seu núcleo de forma igual, mas se tivessem espalhado ao acaso pela superfície. Por que processo ou força? Podemos perguntar. Há provas que afirmam que as antigas rochas da Lua eram magnetizadas. Há também provas de que os campos magnéticos foram mudados ou invertidos. Terá sido por algum desconhecido processo interno, ou por uma influência exterior indeterminada. Os astronautas da Apollo 16 encontraram na Lua rochas, chamadas brechas, que resultam dos estilhaços de rocha sólida de novo soldada por um súbito e enorme calor. Quando e como se despedaçaram e voltaram a se fundir essas rochas. Outros materiais da superfície lunar são ricos em fósforo e potássio radioativos raros, materiais que na Terra se encontram apenas a grandes profundidades. Conjugando todos estes achados, os cientistas têm agora a certeza de que a Lua e a Terra, formadas quase pelos mesmos elementos por volta da mesma época, evoluíram como corpos celestes separados. Na opinião dos cientistas da NASA, a Lua evoluiu normalmente durante seus primeiros 500 milhões de anos. Depois, dizem eles, citado no jornal norte-americano The New York Times, o período de maiores cataclismos ocorreu há 4 bilhões de anos, quando corpos celestes do tamanho de grandes cidades e pequenas províncias vieram colidir com a Lua formando as extensas bacias e as altaneiras montanhas. As enormes quantidades de matérias radioativas deixadas pelas colisões começaram a aquecer a rocha por debaixo da superfície, fundindo quantidades maciças desses materiais e forçando os mares de lava a entrar para as crateras da superfície. A Apollo 15 encontrou uma queda de rochedos na cratera Tssiolovsky 6 vezes maior que qualquer queda de rochas na Terra. A Apollo 16 descobriu que a colisão que criara o Mar do Néctar depositara também detritos num raio superior a 1.500 quilômetros. A Apollo 17 aluniçou próximo de uma escarpa 8 vezes mais alta que qualquer uma na Terra, o que significa que foi formada por um abalo sísmico lunar 8 vezes mais violento que qualquer outro na história da Terra. As convulsões que se seguiram a este evento cósmico continuaram durante 800 milhões de anos para que a composição da Lua e sua superfície adquirissem sua forma gelada há cerca de 3,2 bilhões de anos. Os sumérios, então, tinham razão em representar a Lua como um corpo celeste por direito próprio, e, como em breve veremos, deixaram-nos também um texto que explica e descreve a catástrofe cósmica a que se referem os peritos da NASA. O planeta Plutão foi cognominado Enigma. Enquanto as órbitas à volta do Sol executadas pelos outros planetas se afastam apenas um pouco de ser um círculo perfeito, o desvio, excentricidade, de Plutão é tal, que ele descreve a mais extensa e elíptica órbita à volta do Sol. Enquanto os outros planetas orbitam o Sol mais ou menos dentro do mesmo plano, Plutão está fora de ordem por uns largos 17º. Devido a estes dois padrões pouco usuais de sua órbita, Plutão é o único planeta que atravessa a órbita de outro planeta, Netuno. Pelo tamanho, Plutão está, na realidade, na classe dos satélites. Seu diâmetro, 5.800 km, não é muito maior que o de Tritão, um satélite de Netuno, ou o de Titã, um dos 10 satélites de Saturno. Devido às suas características pouco comuns, sugeriu-se que esta inadaptação poderia ter iniciado sua vida celeste como um satélite que, de uma forma ou de outra, escapou ao seu senhor e passou a orbitar o Sol por si próprio. Como veremos em breve, foi isto que realmente aconteceu, de acordo com os textos sumérios. E atingimos agora o clímax da busca de respostas para os primeiros eventos celestes,
a existência do 12º planeta. Por mais espantoso que isto possa parecer, o fato é que os astrônomos têm procurado as provas que demonstrem que, na realidade, tal planeta existiu outrora entre Marte e Júpiter. Já próximo do fim do século XVIII, mesmo antes de Netuno ter sido descoberto, vários astrônomos demonstraram que os planetas estavam colocados a certas distâncias do Sol de acordo com alguma lei definida. A sugestão, que veio a ser conhecida como a lei do presságio, convenceu os astrônomos de que o planeta devia ter girado num local onde até agora se desconhecia a existência de qualquer corpo celeste, ou seja, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Instigados por estes cálculos matemáticos, os astrônomos começaram a esquadrinhar os céus na zona indicada para o planeta desaparecido. No primeiro dia do século XIX, o astrônomo italiano Giuseppe Piazzi descobriu, na exata distância indicada, um diminuto planeta, 780 quilômetros de largura, a que chamou Ceres. Por volta de 1804, o número de asteroides, pequenos planetas, encontrados elevou-se para 4. Até o presente, foram contados quase 3.000 asteroides orbitando o Sol, no chamado cinturão de asteroides. Sem margem de dúvidas, trata-se aqui dos fragmentos de um planeta que foi reduzido a pedaços. Os astrônomos russos chamaram-lhe Phaeton, carro triunfal. Entretanto, se os astrônomos estão seguros da existência de tal planeta, são incapazes de explicar seu desaparecimento. Teria o planeta explodido por si próprio, mas, neste caso, seus fragmentos voariam em todas as direções e nunca se concentrariam num único cinturão. Se uma colisão despedaçasse o planeta desaparecido, onde estaria o corpo celeste responsável pela colisão? Ter-se-á ele também despedaçado, mas os destroços circundando o Sol, quando reunidos, são insuficientes até para formar um só planeta completo, quanto mais dois. Do mesmo modo, se os asteroides englobavam os fragmentos de dois planetas, deveriam ter mantido a rotação axial de dois planetas. Mas todos os asteroides têm uma única rotação axial, o que indica que vieram todos de um único corpo celeste. Como se despedaçou então o planeta desaparecido, e o que o terá despedaçado? As respostas para estes quebra-cabeças nos foram legadas pela antiguidade. Há cerca de um século, a decifração dos textos encontrados na Mesopotâmia transformou-se inesperadamente na compreensão que lá mesmo, na Mesopotâmia, existiam textos que não só constituíam um paralelo, como também precediam algumas partes das Sagradas Escrituras. De que os Schriften des Alte Testament, os escritos apenas e o Antigo Testamento, escrito por Eberhard Schrader em 1872, deu origem a uma avalanche de livros, artigos, conferências e debates que duraram metade de um século. Houve, nos dias remotos, um elo entre a Babilônia e a Bíblia, uma comparação entre as capitulares afirmam-no ou denunciam-no provocantemente, Babel e Bibel. Entre os textos descobertos por Henry Layard nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal em Nínive havia um que contava a lenda da criação de modo não diferente daquele usado no livro do Gênesis. As barras partidas, reunidas e publicadas pela primeira vez por George Smith, em 1876, The Chaldean Genesis, a Gênese Caldeia, estabelecem bastante definidamente que aí existiu, na verdade, um texto acádio, escrito no dialeto babilônico antigo, que narra como certa divindade criou o céu e a terra e tudo o que existe sobre a terra, incluindo o homem. Existe agora uma vasta literatura que compara o texto mesopotâmico com a narrativa bíblica. O trabalho da deidade babilônica foi executado, se não em 6 dias, então no curto espaço de tempo de 6 barras. Paralelamente ao bíblico 7º dia de descanso e distração de Deus do seu trabalho manual, a epopeia mesopotâmica dedica uma 7ª barra à exaltação da divindade babilônica e de suas realizações. Adequadamente, L. W. King dá ao seu autorizado texto acerca do assunto em nome de The Seven Tablets of Creation, as 7 barras da criação. Agora chamado a Epopeia da Criação, o texto era conhecido na antiguidade por suas palavras de abertura, enuma eles,
quando nas alturas. O conto bíblico da criação começa com a criação dos céus e da terra. O texto da Mesopotâmia é uma verdadeira cosmogonia, abordando importantes acontecimentos e transportando-nos até o princípio dos tempos. Enuma eles na Nabu Samamu, quando nas alturas o céu não fora nomeado, Saplitua Matum Suma Lasacrate, e embaixo, solo firme terra não fora chamado. Foi nessa altura, diz-nos a epopeia, que dois primitivos corpos celestes deram à luz uma série de deuses celestiais. À medida que o número de seres celestiais aumentava, começaram a fazer grande barulho e agitação perturbando o Pai Primevo. O seu fiel mensageiro fez-lhe ver, então, a pressa de tomar fortes medidas para disciplinar os jovens deuses, mas estes conspiraram contra ele e privaram-no de seus poderes criativos. A Mãe Primeva procurou tirar vingança. O Deus que liderara a revolta contra o Pai Primevo fez uma nova sugestão: deixar, ou melhor, fazer que seu jovem filho fosse convidado a reunir-se à Assembleia dos Deuses e lhe fosse concedida supremacia para que ele pudesse lutar sem ajuda com o monstro em que a mãe dele se tornara. Garantida sua supremacia, o jovem deus Marduk, de acordo com a versão babilônica, decidiu enfrentar o monstro, e, depois de uma renhida batalha, venceu-o e dividiu-o em duas partes. De uma parte ele criou o céu, e da outra, fez a terra. Depois proclamou uma ordem fixa nos céus e associou a cada deus celestial uma posição permanente. Na terra, produziu montanhas, mares e rios, estabeleceu estações e vegetação, e criou o homem. A Babilônia e seu templo altaneiro foram construídos na terra como duplicação da residência celestial. Homens e deuses receberam nomeações, ordens e rituais para serem cumpridos. Os deuses proclamaram depois Marduk como a suprema deidade e concederam-lhe os 50 nomes, as prerrogativas e a categoria numérica do reino de Enlil. À medida que mais barras e fragmentos eram encontrados e traduzidos, tornou-se evidente que o texto não era um simples trabalho literário. Tratava-se, sim, da mais reverenciada epopeia histórico-religiosa da Babilônia, lida como parte dos rituais de Ano Novo. Pretendendo propagar a supremacia de Marduk, a versão babilônica faz dele o herói do conto da criação. Isto, contudo, nem sempre se passou assim. Há provas suficientes para demonstrar que a versão da epopeia era uma poderosa falsificação político-religiosa das versões sumérias anteriores, nas quais Anu, Enlil e Ninurta eram os heróis. No entanto, não importa que nomes tivessem os atores neste drama divino e celeste, o conto é com certeza tão antigo quanto a civilização suméria. Muitos estudiosos consideram uma obra filosófica a mais antiga versão da eterna luta entre o bem e o mal, ou um conto alegórico da natureza verão e inverno, nascer e pôr do sol, morte e ressurreição. Mas por que não tomarmos a epopeia em seu valor nominal, como nada menos ou nada mais que o relato de fatos cosmológicos, tal como eram conhecidos pelos sumérios, tal como os Nefilim os transmitiram? Usando esta ousada e romanesca aproximação, descobrimos que a epopeia da criação explica perfeitamente os acontecimentos que, provavelmente, tiveram lugar em nosso sistema solar. O palco no qual se revela o drama celeste do Enuma Elis é o universo primevo. Os atores celestes são os que criaram e também os que estão sendo criados. Ato 1. Quando nas alturas o céu não fora nomeado, e embaixo, a terra não fora chamada, nada, exceto o primordial Apsu, seu criador, Mumu e Tiamat, e ela que os deu à luz. A todos, as suas águas foram reunidas. Nenhum junco se formara, nenhum pantano aparecera, nenhum dos deuses tinha já sido trazido à vida, nenhum tinha nome, seus destinos estavam indeterminados. Foi então que os deuses se formaram no meio, com uns poucos rasgos do estilete de junco sobre a primeira barra de argila em 9 curtas linhas. O antigo poeta cronista consegue fazer-nos sentar no centro da fila da frente, e ousada e dramaticamente levanta a cortina para o mais majestoso espetáculo de tempo, a criação do nosso sistema solar. Na grande superfície do espaço, os deuses e os planetas estão ainda por aparecer, por nomear, por ter seus destinos, suas órbitas estabelecidos. Existem apenas 3 corpos: o primordial Apsu, um que existe desde o princípio, Mu, um que nasceu,
e Tiamat, donzela da vida. As águas de Apsu e Tiamat juntaram-se, e o texto deixa bem claro que isto não se refere às águas onde os juncos cresciam, mas às águas primordiais, os elementos básicos portadores de vida do universo. Assim sendo, Apsu é o Sol, um que existe desde o princípio. Mais próximo dele está Mumu. Mais para diante, a narrativa épica esclarece-nos que Mumu era o auxiliar e emissário de confiança de Apsu, uma boa descrição de Mercúrio, o pequeno planeta girando em torno de seu gigantesco senhor. Na verdade, este era o conceito que os antigos gregos e os romanos tinham acerca do deus planeta Mercúrio, o rápido mensageiro dos deuses. Mais longe ficava Tiamat. Ela era o monstro que, mais tarde, Marduk despedaçaria, o planeta desaparecido. Mas, em tempos primordiais, ela fora a primeira mãe virgem da primeira divina trindade. O espaço entre ela e Apsu não era de vácuo, estava preenchido com os elementos primordiais de Apsu e Tiamat. Estas águas misturaram-se intimamente e foi gerado um par de deuses celestiais planetas no espaço entre Apsu e Tiamat. As suas águas foram confundidas. Deuses foram gerados entre elas, o deus Lamu e o deus Lamu foram dados à luz. Pelo nome eles foram chamados. Etimologicamente, os nomes destes dois planetas derivam da raiz LHM, fazer guerra. Os antigos legaram-nos a tradição de que Marte era o deus da guerra e Vênus, simultaneamente, a deusa do amor e da guerra. Lamu e Lamu são, respectivamente, nomes masculino e feminino, e a identidade dos dois deuses da epopeia e dos planetas Marte e Vênus é assim confirmada tanto etimológica como mitologicamente. E astrologicamente o fato é também confirmado, uma vez que o planeta desaparecido, Tiamat, se localizava para além de Marte. Marte e Vênus estão, de fato, localizados no espaço entre o Sol, Apsu, e Tiamat. Isto pode ser ilustrado se seguirmos o mapa celeste sumério. O processo de formação do sistema solar prosseguiu então. Lamu e Lamu, Marte e Vênus foram dados à luz. Mas mesmo antes que eles avançassem nos anos em estatura até o tamanho idealizado, formaram-se o deus Ansar e o deus Kissar, que os ultrapassaram em tamanho. À medida que os dias se alongavam e os anos se multiplicavam, o deus Anu tornou-se filho deles, um rival de seus antecessores. Depois o primogênito de Ansar, Anu, engendrou a sua imagem e semelhança no Dimud, com uma elegância conjugada apenas com a precisão da narrativa, desenrolou-se, ligeiro, ante nossos próprios olhos o ato 1 da epopeia da criação. Sabemos que Marte e Vênus deviam desenvolver-se até determinado tamanho, mas, antes mesmo de sua formação estar completa, outro par de planetas foi gerado e formado. Eram dois planetas majestosos, como se pode evidenciar pelos seus nomes, Ani-Sar, príncipe, o primeiro nos céus, e Ki-Sar, o primeiro nas terras firmes. Eles deixaram para trás, em tamanho, o primeiro par, ultrapassando em estatura. A descrição, os epítetos e a localização deste segundo par facilmente os identificam como Saturno e Júpiter. Decorreu, então, mais algum tempo, multiplicaram-se os anos, e outro par de planetas, o terceiro, foi dado à luz. Primeiramente veio Anu, menor que Ansar e Kissar, filho deles, mas, maior que os primeiros planetas, de seus antepassados, um rival. Depois Anu, por seu turno, gerou um planeta gêmeo, à sua imagem e semelhança. A versão babilônica chama este planeta Anu Dimud, um epíteto de Enki. Uma vez mais, as descrições de tamanhos e localizações adaptam-se ao seguinte par de planetas conhecido em nosso sistema solar, Urano e Netuno. Havia ainda um outro planeta a ser explicado entre estes planetas exteriores, ao qual chamamos Plutão. A epopeia da criação referiu-se já a Anu como o primogênito de Ansar, implicando assim a existência de outro deus planetário nascido a Ansar, Saturno. A epopeia alcança esta deidade celeste mais tarde, quando relata como Ansar enviou seu emissário Gaga em várias missões aos outros planetas. Gaga aparece igual em função e estatura ao emissário de Apsu, Mumu. Isto traz à mente as muitas semelhanças entre Mercúrio e Plutão. Gaga era, então, Plutão. Mas os sumérios, em seu mapa dos céus, não colocam Plutão para além de Netuno, mas ao lado de Saturno, do qual ele era emissário, ou satélite. Quando o ato 1 da epopeia da criação chegou ao fim, existia já um sistema solar constituído pelo Sol e por 9 planetas.
Sol Apsu, um que existiu desde o princípio, Mercúrio Mumu, conselheiro e emissário de Apsu, Vênus Lamu, senhora de batalhas, Marte Lamu, divindade da guerra, Tiamat, donzela que deu vida, Júpiter Quissar, o primeiro em terra firme, Saturno Ansar, o primeiro nos céus, Plutão Gaga, conselheiro e emissário de Ansar, Urano Anu, ele dos céus, Netuno no Dimo de Ea, engenhoso criador, onde estavam a Terra e a Lua, ainda por criar, elas resultariam da futura colisão cósmica. Com o fim do majestoso drama do nascimento dos planetas, os autores da epopeia da criação levantam agora a cortina para o ato 2, um drama de celestiais distúrbios. A família de planetas recentemente criada estava longe de ter atingido a estabilidade. Os planetas gravitavam na direção uns dos outros convergindo para Tiamat, o que perturbava e punha em perigo os corpos primordiais. Os divinos irmãos juntavam-se em grupo, eles perturbavam Tiamat enquanto se agitavam para a frente e para trás. Eles incomodavam a barriga de Tiamat com suas palhaçadas nas casas do céu. Apsu não podia diminuir seu clamor, Tiamat estava emudecida com suas maneiras. Seus atos eram repugnantes, fastidiosas as suas maneiras. Temos aqui referências óbvias a órbitas irregulares. Os novos planetas agitavam-se para a frente e para trás, ficavam demasiado próximos uns dos outros, juntavam-se em grupo, interferiam na órbita de Tiamat, aproximando-se demasiado de sua barriga, suas maneiras eram fastidiosas. Embora fosse Tiamat a que maior perigo corria, também Apsu achou as maneiras dos planetas repugnantes. Ele anunciou sua intenção de destruir, arruinar suas vias. Ele reuniu-se às pressas com Mumu, pediu-lhe conselho em segredo, mas o que quer que tenham tramado entre si foi escutado pelos deuses e o plano para sua destruição deixou-os mudos. O único que não perdeu suas capacidades foi Ea. Ele arquitetou um plano para derramar o sono sobre Apsu. Quando os outros deuses celestiais concordaram com o plano, Ea desenhou um mapa fiel do universo e lançou um feitiço divino sobre as primeiras águas do sistema solar. Que seria este feitiço ou força exercida por Ea, o planeta Netuno, ou seja, o planeta mais exterior enquanto orbitava o Sol e rodeava todos os outros planetas, teria sua própria órbita à volta do Sol afetado o magnetismo solar e, deste modo, suas emanações radioativas, ou teria o próprio Netuno, por sua iniciativa, emitido algumas vastas radiações de energia. Quaisquer que fossem os efeitos, a epopeia igualou-os a um derrame de sono, um efeito calmante sobre Apsu, o Sol. Até Mumu, o conselheiro, ficou incapaz de se mexer. Como no conto bíblico de Sansão e Dalila, o herói, derrotado pelo sono, pôde facilmente ser privado de seus poderes, e agiu rapidamente para roubar de Apsu seu papel criativo, extinguindo, ao que parece, as imensas emanações de matéria primitiva do Sol. Ea Netuno tirou de Apsu a tiara, retirou seu manto de aura. Apsu estava conquistado, Mumu já não podia deambular. Ele foi despachado e deixado para trás, um planeta sem vida ao lado do seu senhor, privando o Sol de sua criatividade e travando o processo de emissão de mais energia e matéria para a formação de planetas adicionais. Os deuses trouxeram uma paz temporária ao sistema solar. A vitória foi ainda marcada pela mudança do significado e localização de Apsu. Este epíteto foi, a partir daí, aplicado à residência de Ea. Quaisquer planetas adicionais, a partir deste momento, podiam apenas vir do novo Apsu, do abismo, os longínquos limites de espaço que o planeta mais exterior enfrentava. Quanto tempo decorreu até que a paz celestial fosse de novo quebrada? A epopeia não o diz, mas prossegue, com uma pequena pausa, e levanta a cortina para o ato 3. Na Câmara da Fortuna, o local dos destinos, foi engendrado um Deus, o mais capaz e sensato dos deuses. No âmago do abismo foi Marduk criado, um novo Deus celestial, um novo planeta, junta-se a casta. Ele foi formado no abismo, longe no espaço, numa zona em que o movimento orbital ou destino de um planeta lhe tinha de ser comunicado. Foi atraído para o sistema solar pelo planeta de órbita mais exterior. Aquele que o criou foi Ea, Netuno. O novo planeta era digno de contemplação. Fascinante era sua figura, cintilante o erguer dos seus olhos, altivo seu porte, autoritário como de velhos tempos. Entre os deuses ele era intensamente exaltado, excedendo através. Ele era o mais supremo dos deuses, incomparável sua altura, seus membros eram enormes,
Ele era extremamente alto, aparecendo do espaço exterior. Marduk era ainda um planeta recém-nascido, vomitando fogo e emitindo radiação. Quando ele abria seus lábios, o fogo resplandecia em frente. À medida que Marduk se aproximava dos outros planetas, eles encaminhavam em sua direção seus medonhos raios, e ele cintilou deslumbrantemente, vestido com o hálio de 10 deuses. Sua aproximação estimulou emissões elétricas, e outras, dos restantes membros do Sistema Solar. E uma única palavra confirma que a nossa decifração da epopeia da criação, 10 corpos celestiais o aguardavam, o Sol e apenas outros 9 planetas. A narrativa épica leva-nos agora ao longo da velocíssima rota de Marduk. Ele passa primeiro pelo planeta que o criou, que o atraiu para o Sistema Solar, o planeta Ea Netuno. À medida que Marduk se aproxima de Netuno, a força gravitacional deste último sobre o recém-chegado aumenta de intensidade. Torna redonda a via de Marduk, fazendo-a boa para seu objetivo. Marduk devia estar ainda nessa época num estágio muito plástico. À medida que passava por Ea Netuno, a força gravitacional fez com que a face de Marduk adquirisse um bojo, como se possuísse uma segunda cabeça. No entanto, nenhuma parte de Marduk foi arrancada como resultado desta passagem. Mas, enquanto alcançava as vizinhanças de Anu-Urano, pedaços de matéria começaram a separar-se dele, resultando daí a formação de 4 satélites de Marduk. Anu deu à luz e idealizou os 4 lados, concedeu seus poderes ao chefe da hoste. Chamados ventos, os 4 satélites foram arremessados para uma órbita rápida em torno de Marduk, redemoinhando como um furacão. A ordem de passagem, primeiro por Netuno, depois por Urano, indica que Marduk se aproximava do Sistema Solar não na direção orbital do sistema, direção contrária à dos ponteiros do relógio, mas no sentido horário. Prosseguindo, o planeta em movimento foi em breve apanhado pelas imensas forças gravitacionais e magnéticas dos gigantes Ansar Saturno e depois Quissar Júpiter. Sua trajetória inclinou-se ainda mais para o interior, na direção de Tiamat. A aproximação de Marduk em breve começou a perturbar Tiamat e os planetas interiores, Marte, Vênus, Mercúrio. Ele produziu correntes, perturbou Tiamat, os deuses não tinham descanso, levados como numa tempestade. Embora neste ponto as linhas do antigo texto estejam parcialmente danificadas, é-nos ainda possível ler que o planeta que se aproximava enfraqueceu seus órgãos vitais, comprimiu seus olhos. A própria Tiamat andava de um lado para o outro, enlouquecida, com sua órbita evidentemente perturbada. A força gravitacional do grande planeta que se aproximava em breve começou a arrancar pedaços de Tiamat. De seu centro surgiram 11 monstros, um tropel resmungão enraivecido de satélites que se separaram a si próprios do corpo de Tiamat e marcharam a seu lado. Preparando-se para enfrentar o apressado Marduk, Tiamat coroou-os com halos, dando-lhes aparência de deuses, planetas. De particular importância para a epopeia e para a cosmogonia mesopotâmica foi o satélite principal de Tiamat, cujo nome era Kingu, o primogênito entre os deuses que formaram sua assembleia. Ela exaltou Kingu, no meio deles ela o fez grande, o alto comando da batalha ela depositou nas mãos dele. Sujeito a forças gravitacionais conflitantes, este grande satélite de Tiamat começou a flutuar na direção de Marduk. Esta concessão a Kingu de uma barra dos destinos, um caminho planetário próprio, preocupou, em especial, os planetas exteriores. Quem concedera a Tiamat o direito de dar à luz novos planetas? Inquiriu Ea. Ele conduziu o problema até Ansar, o gigante Saturno. Tudo que Tiamat arquitetara, ele lhe repetiu. Ela constituiu uma assembleia e está furiosa com raiva. Ela juntou armas sem rival, produziu monstros deuses, além dos 12 do seu gênero que ele trouxe ao mundo. De entre os deuses que formaram sua assembleia, ela elevou Kingu, seu primogênito, o fez chefe, deu-lhe uma barra dos destinos, cingiu a seu peito. Voltando-se para Ea, Ansar perguntou-lhe se ele podia partir e assassinar Kingu. A resposta perdeu-se devido a uma fratura nas barras, mas, ao que parece, Ea não satisfez Ansar, uma vez que a continuação da narrativa apresenta Ansar voltando-se para Anu, Urano,
para tentar saber se deveria ir e fazer frente a Tiamat. Mas Anu foi incapaz de enfrentar e regressou. Nas agitadas alturas forma-se um confronto, um deus depois do outro, todos vão se desviando. Será que nenhum vai batalhar com a irada Tiamat? Marduk, tendo passado Netuno e Urano, aproxima-se agora de Ansar, Saturno, e dos seus extensos anéis. Isto dá uma ideia a Ansar, ele que é potente será nosso vingador, ele que gosta de batalhas. Marduk, o herói, chegando ao alcance dos anéis de Saturno, ele beijou os lábios de Ansar. Marduk responde: se, na verdade, eu como vosso vingador tenho de conquistar Tiamat, salvar vossas vidas, convoquem uma assembleia para proclamar a supremacia do meu destino. A condição era audaciosa, mas simples. Marduk e seu destino, sua órbita em torno do Sol teriam de ser supremas entre todos os deuses celestiais. Foi então que Gaga, o satélite de Ansar Saturno e o futuro Plutão, foi desligado de sua órbita. Ansar abriu sua boca, a Gaga, seu conselheiro, ele dirigiu uma palavra: fica no teu caminho, Gaga, manifesta tua posição entre os deuses, e aquilo que eu te disser tu o repetirás a eles. Passando pelos outros deuses planetas, Gaga instigou-os a fixar vossos decretos para Marduk. A decisão foi como que antecipada, os deuses estavam apenas demasiado desejosos de ter alguém mais para marcar pontos para o lado deles. Marduk é rei, gritaram eles e incitaram-no a não perder mais tempo, vai e corta a vida de Tiamat. A cortina ergue-se agora para o ato 4, a batalha celeste. Os deuses decretaram o destino de Marduk, sua força gravitacional combinada determinou já a via orbital de Marduk para que ele não possa seguir senão um caminho, o que leva a uma batalha, uma colisão com Tiamat. Como compete a um guerreiro, Marduk armou-se com uma grande variedade de armas, encheu seu corpo com uma abrasadora chama, construiu um arco, ligou-lhe uma seta em sua frente e ele colocou o relâmpago, e depois fez uma rede para envolver Tiamat. Estes são nomes comuns para aquilo que pode apenas ter sido uma série de fenômenos celestiais, a descarga de raios elétricos quando os dois planetas convergiram, a força gravitacional, uma rede, de um planeta sobre o outro. Mas as principais armas de Marduk eram seus satélites, os 4 ventos que Urano lhe fornecera quando Marduk passou por ele: vento sul, vento norte, vento leste e vento oeste. Passando agora pelos gigantes, Saturno e Júpiter, e sujeito às suas tremendas forças gravitacionais, Marduk deu à luz mais 3 satélites: vento vil, furacão e vento incomparável. Usando seus satélites como um carro de tempestades, fez avançar os ventos que dera à luz. Todos os 7, os adversários estavam prontos para a batalha. O Senhor avançou, seguiu seu caminho, na direção da irada Tiamat, e ele virou sua face. O Senhor aproximou-se para esquadrinhar a face interior de Tiamat para se aperceber do esquema de Kingu, seu esposo. Mas à medida que os planetas orbitavam mais e mais perto uns dos outros, a rota de Marduk tornou-se errante. Enquanto olha, sua trajetória fica perturbada, sua direção é desviada, seus atos, confusos. Até os satélites de Marduk começaram a desviar sua rota. Quando os deuses, seus ajudantes, que marchavam a seu lado, viram o valente Kingu, sua visão ofuscou-se. Será que, no fim de tudo, os combatentes iriam faltar? Mas a decisão estava tomada, os rumos irrevogavelmente em rota de colisão. Tiamat emitiu um rugido. O Senhor levantou a tempestade caudalosa, sua poderosa arma. Enquanto Marduk se aproximava cada vez mais, a fúria de Tiamat crescia, as raízes de suas pernas balançavam para trás e para frente. Ela começou a lançar feitiços contra Marduk, a mesma espécie de ondas celestiais que Ea usara anteriormente contra Apsu-Mumu. Mas Marduk continuou em sua direção de encontro a ela. Tiamat e Marduk, os mais sensatos de todos os deuses, avançavam de encontro um ao outro, apressaram-se para o combate individual, aproximaram-se para a batalha. A epopeia volta-se agora para a descrição da batalha celestial, na sequência da qual foram criados os céus e a terra. O Senhor espalhou sua rede para envolver. O vento viu, o da retaguarda, ele desatrelou à frente dela. Quando ela, Tiamat, abriu a boca para o devorar, ele dirigiu o vento vil para ela, para que não pudesse fechar os lábios. Os ferozes ventos de tempestade atacaram então sua barriga, seu corpo distendeu-se, sua boca estava escancarada. Através dela ele disparou uma seta, ela rasgou sua barriga, cortou suas entranhas,
rasgou até seu ventre. Tendo assim submetido, ele extinguiu seu hálito de vida. Aqui está uma teoria muito original e explicativa dos quebra-cabeças com que ainda hoje nos confrontamos. Um sistema solar, composto pelo Sol e 9 planetas, foi invadido por um grande planeta parecido com um cometa vindo do espaço exterior. Primeiro ele encontrou Netuno, quando passou por Urano, pelo gigante Saturno e por Júpiter. Sua rota foi profundamente inclinada para dentro, em direção ao centro do sistema solar, e deu à luz 7 satélites. Depois, foi inalteravelmente colocado em rota de colisão com Tiamat, o planeta seguinte na linha. Mas os dois planetas não colidiram. Fato de importância astronômica fundamental, foram os satélites de Marduk que se chocaram com Tiamat, e não o próprio Marduk. Eles distenderam o corpo de Tiamat, fizeram nela uma larga rachadura. Através destas fissuras em Tiamat, Marduk disparou uma seta, um relâmpago divino, um imenso raio de eletricidade que saltou como uma faísca de Marduk carregado de energia. O planeta que estava cheio de esplendor, encontrando seu caminho nas entranhas de Tiamat, extinguiu seu hálito de vida, neutralizou as forças e os campos elétricos e magnéticos próprios de Tiamat, e extinguiu-os. O primeiro encontro entre Marduk e Tiamat deixou-a cheia de fissuras e estéril, mas seu destino final seria ainda determinado por encontros futuros entre os dois. Kingu, chefe dos satélites de Tiamat, seria tratado separadamente, mas o destino dos outros 10 satélites menores de Tiamat foi desde logo determinado. Depois de ele ter trucidado Tiamat, a líder, seu grupo foi despedaçado, sua hoste partida. Os deuses, seus ajudantes que marchavam a seu lado, tremendo de medo, voltaram suas costas para salvar e preservar suas vidas. Poderemos identificar este exército despedaçado, partido, que tremeu e voltou suas costas, e inverteu sua direção. Fazendo isto, oferecemos uma explicação para ainda mais um quebra-cabeça do nosso sistema solar. O fenômeno dos cometas, minúsculos globos de matéria, são frequentemente referidos como os membros em rebelião do sistema solar, uma vez que parecem não obedecer a quaisquer normas usuais de estrada. As órbitas dos planetas à volta do Sol, à exceção de Plutão, são quase circulares. As órbitas dos cometas são alongadas, e, em algumas circunstâncias, tão alongadas que alguns deles desaparecem de nossa vista durante centenas ou milhares de anos. Os planetas, à exceção de Plutão, orbitam o Sol no mesmo plano geral. As órbitas dos cometas repousam em vários planos diversos. Significativamente, enquanto todos os planetas que conhecemos giram à volta do Sol, no sentido anti-horário, muitos cometas movem-se na direção inversa. Os astrônomos são incapazes de dizer que força, que acontecimento criou os cometas e os lançou para suas extravagantes órbitas. Nós respondemos, Marduk, passando rapidamente na direção inversa, num plano orbital próprio, ele despedaçou, fraturou a hoste de Tiamat em cometas menores e afetou-os com sua força gravitacional, sua assim chamada rede. Atirados para a rede, eles viram-se presos no laço, o grupo completo de demônios que marchara ao lado dela. Ele lançou-lhe grilhões, ligou suas mãos. Estreitamente rodeados, eles não podiam escapar. Depois de terminada a batalha, Marduk levou de Kingu a Barra dos Destinos, a órbita independente de Kingu, e prendeu a seu próprio peito, o de Marduk. Sua trajetória foi inclinada para uma permanente órbita solar. A partir desse tempo, Marduk passou a ser obrigado a regressar sempre à cena da batalha celeste. Tendo conquistado Tiamat, Marduk flutuou nos céus, fora no espaço, à volta do Sol, e voltou a traçar sua passagem pelos planetas exteriores, e a Netuno, cujo desejo Marduk alcançou, Ansar Saturno, cujo triunfo Marduk estabeleceu. Depois, seu novo caminho orbital fez Marduk regressar à cena de seu triunfo, para fortalecer seu poder sobre os deuses conquistados, Tiamat e Kingu. Quando a cortina se prepara para erguer para o ato 5, aqui e apenas aqui, embora até hoje não se tenha entendido isto, o conto bíblico do Gênesis encontra a epopeia da criação da Mesopotâmia. É apenas neste ponto que a narrativa da criação dos céus e da terra realmente começa. Completando sua primeira e eterna órbita à volta do Sol, Marduk regressou então a Tiamat, a quem ele subjugara. O Senhor fez uma pausa para apreciar seu corpo sem vida,
Então engenhosamente planejou dividir o monstro. Depois, ele separou-a em duas partes, como um mexilhão. O próprio Marduk agride agora o planeta derrotado, separando Tiamat em dois, arrancando seu crânio ou parte superior. Depois, outro satélite de Marduk, o chamado Vento Norte, colidiu de encontro a uma das metades separadas. O pesado sopro transportou esta parte, destinada a tornar-se a Terra, até uma órbita em que nenhum planeta orbitara antes. O senhor calcou a parte traseira de Tiamat, com sua arma, cortou a fundo o crânio ligado, arrancou os canais de seu sangue, e fez com que o vento norte a levasse até locais desconhecidos. A Terra fora criada. A parte inferior teve outro destino. Na segunda órbita, o próprio Marduk chocou-se com ela, reduzindo a pedaços. A outra metade dela ele colocou como um anteparo para os céus. Fechando-os juntos, como vigilantes ele os estacionou. Inclinou a cauda de Tiamat para formar com o grande grupo um bracelete. Tiamat foi dividida, a sua despedaçada metade é o céu, o cinturão de asteroides, a outra metade, a Terra, é levada para outra órbita nova pelo satélite de Marduk Vento Norte. O principal satélite de Tiamat, Kingu, torna-se a lua da Terra. Os seus outros satélites constituem agora os cometas. Os pedaços desta metade quebrada foram batidos até se tornarem um bracelete nos céus, atuando como um anteparo entre os planetas interiores e os planetas exteriores. Eles foram estendidos num grande grupo. Estava criado o cinturão de asteroides. Astrônomos e físicos reconhecem a existência de grandes diferenças entre os planetas interiores, ou terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra, com sua Lua, e Marte, e os planetas exteriores, Júpiter e para além dele, dois grupos separados pelo cinturão de asteroides. Encontramos agora, na epopeia suméria, uma identificação antiga destes fenômenos. E, mais que isso, é-nos oferecida pela primeira vez uma explicação cosmogônico-científica coerente dos acontecimentos celestes que levaram ao desaparecimento do planeta desaparecido e à consequente criação do cinturão de asteroides, mais os cometas, e da Terra. Depois que vários de seus satélites e de seus raios elétricos dividiram Tiamat em dois, outro satélite de Marduk desviou sua metade superior para uma nova órbita, fez em pedaços a parte inferior e dispersou-os numa enorme faixa celeste. Cada quebra-cabeça que mencionamos encontra sua resposta na epopeia da criação tal como nós a deciframos. Além disso, possuímos também a resposta para a questão de a Terra ter seus continentes concentrados num lado, e uma enorme e profunda cavidade, o leito do Oceano Pacífico, no extremo oposto. A constante referência às águas de Tiamat é também esclarecedora. Ela era chamada o monstro das águas e é fácil perceber que a Terra, como parte de Tiamat, receba, do mesmo modo, como legado estas águas. De fato, alguns estudiosos modernos descrevem a Terra como o planeta oceano, uma vez que é o único planeta conhecido de nosso sistema solar a ser abençoado com estas águas que doam a vida. Por muito novas que possam parecer estas teorias cosmológicas, eram fato assente e aceite pelos profetas e sábios cujas palavras enchem o Antigo Testamento. O profeta Isaías relembrou os primeiros dias quando o poder do Senhor gravou o altivo, fez rodar o monstro das águas, secou as águas de Teon-Raba, chamando ao Senhor Javé meu primeiro rei. O salmista transmite em poucos versos a cosmogonia da epopeia da criação. Pelo teu poder tu fizeste as águas dispersar, o chefe dos monstros aquosos tu partiste. Jó relembrou como este Senhor celestial assassinou também os assistentes do altivo e com uma impressionante sofisticação astronômica exaltou o Senhor que, a abóbada partida ele estendeu no lugar de Teon, a terra suspendeu no vazio, seus poderes prenderam as águas, sua energia fendeu o altivo, seu vento mediu o bracelete partido, sua mão extinguiu o tortuoso dragão. Os eruditos da Bíblia reconhecem agora que o hebraico Teon, abismo aquoso, deriva de Tiamat, que Teon-Raba significa grande Tiamat e que a compreensão bíblica dos acontecimentos primeiros se baseia nas epopeias cosmológicas sumérias.
Deveria também ficar claro que o primeiro e principal destes paralelos são os versos de abertura do livro do Gênesis, descrevendo como o vento do Senhor pairou sobre as águas de Teom e como o relâmpago do Senhor, Marduk na versão babilônica, iluminou a escuridão do espaço quando atingiu e separou Tiamat, criando a terra e a raquia, literalmente, o bracelete partido. Esta faixa celestial, traduzida aqui como firmamento, é chamada os céus. O livro do Gênesis 1:8 afirma explicitamente que este bracelete partido o Senhor chamou céu, Samaim. Os textos acádios chamam também a esta zona celestial o bracelete partido, Raquis, e descrevem como o Marduk estendeu a parte inferior de Tiamat de extremo a extremo e cingiu num grande círculo permanente. As fontes sumérias não deixam dúvida de que o céu específico, distinto do conceito geral de céus e espaço, era o cinturão de asteroides. A nossa Terra e o cinturão de asteroides são o céu e a Terra tanto das referências bíblicas como das mesopotâmicas, criadas quando Tiamat foi desmembrado pelo Celeste Senhor. Depois do vento norte de Marduk ter empurrado a Terra para sua nova localização celeste, ela obteve sua própria órbita à volta do Sol, resultando daí as nossas estações, e recebeu seu fuso axial, dando-nos o dia e a noite. Os textos mesopotâmicos sustentam que uma das tarefas de Marduk depois de ter criado a Terra foi, de fato, atribuir à Terra os dias do Sol e estabelecer os limites do dia e da noite. Os conceitos bíblicos são idênticos, e o Senhor disse, que haja luzes no céu partido, para dividir o dia e a noite, e que eles sejam sinais celestiais e para estações e para dias e para anos. Os estudiosos modernos acreditam que, depois de a Terra se ter tomado o planeta, ela era uma bola quente de vulcões ardentes, enchendo os céus com nevoeiros e nuvens. À medida que as temperaturas começaram a arrefecer, os vapores condensaram-se em água, separando a face da Terra em terra seca e oceanos. A quinta barra de Enuma Elis, embora muito mutilada, comunica exatamente a mesma informação científica, descrevendo o fluxo de lava como a saliva de Tiamat. A narrativa épica da criação coloca corretamente este fenômeno de atmosfera, dos oceanos da Terra e dos continentes. Depois de as nebulosas águas estarem reunidas, os oceanos começaram a formar-se e os alicerces da Terra, seus continentes foram erguidos. À medida que acontecia a fabricação de frio, um arrefecimento, apareceram a chuva e as névoas. Entretanto, a saliva continuou a derramar-se, formando camadas, dando forma à topografia da Terra. Uma vez mais o paralelo bíblico é claro, e o Senhor disse, que se reúnam as águas sobre os céus, juntas num só lugar, e que surja terra seca. E assim se fez. A Terra, com oceanos, continentes e uma atmosfera, estava agora pronta para a formação de montanhas, rios, nascentes e vales. Atribuindo toda a criação ao Senhor Marduk, Enuma Elis continuou a narração, colocando em posição a cabeça de Tiamat terra, ele ergueu aí as montanhas, ele abriu nascentes, afastou as torrentes, através dos olhos dela ele libertou o Tigre e o Eufrates, de seios ele formou as supremas montanhas, furou nascentes para a água ser levada em regos, em perfeito acordo com os achados modernos. Tanto o livro do Gênesis como Enuma Elis e outros textos mesopotâmicos relacionados situam o começo da vida sobre a terra no seio das águas, seguindo pelas criaturas vivas que pululam e pela criação que voa. Só nessa altura é que criaturas vivas do gênero deles, gado e coisas e animais rastejantes, apareceram sobre a terra, culminando com o aparecimento do homem, o ato final da criação. Como parte da nova ordem celestial sobre a terra, Marduk fez aparecer a divina lua, designou que ela marcasse a noite e definisse os dias em cada mês. Quem era este Deus celeste? O texto chama-lhe Seski, Deus celeste que protege a terra. Não há nenhuma menção anterior na epopeia a um planeta com este nome, e, no entanto, aí está ele, dentro de sua pressão celestial campo gravitacional. E a quem se refere este sua, a Tiamat ou a Terra? Os papéis de Tiamat e de Terra e as referências sobre elas parecem ser permutáveis. A Terra é a reencarnação de Tiamat.
A Lua chama-se o protetor da Terra, ou seja, exatamente como Tiamat chamava Kingu, seu satélite principal. A criação épica exclui especificamente Kingu da hoste de Tiamat, que foi despedaçada, disseminada e posta em movimento inverso à volta do Sol como cometas. Depois de Marduk ter completado sua primeira órbita própria e ter regressado à cena da batalha, ele decretou o destino separado de Kingu, e a Kingu, que se tornara chefe entre eles. Ele fez tremer, como Deus Dug-Ga, e ele o contou. Ele tirou-lhe a barra dos destinos, que não era legalmente sua. Marduk, então, não destruiu Kingu, puniu com a retirada de sua órbita independente que Tiamat lhe concedera quando aumentou de tamanho. Reduzido a um tamanho menor, Kingu ficou um deus, um membro planetário de nosso sistema solar. Sem uma órbita, ele podia apenas tornar-se de novo um satélite. Como a parte superior de Tiamat foi arremessada para uma nova órbita, como o novo planeta Terra, nós sugerimos que Kingu foi levado com ela. Nossa Lua, pensamos, é Kingu, o satélite anterior de Tiamat. Transformado num do gás celeste, Kingu fora privado de seus elementos vitais, atmosfera, águas, matéria radioativa, ele diminuiu de tamanho e tornou-se uma massa de argila sem vida. Estes termos sumérios descrevem adequadamente nossa estéril Lua, a sua história recentemente descoberta e o destino que este planeta recebeu, começando como Kingu, o grande emissário, e terminando como Dug-Ga e pote de chumbo. L.W. King, The Seven Tablets of Creation, relata a existência de 3 fragmentos de uma barra astronômico-mitológica que apresentava outra versão na batalha de Marduk com Tiamat, incluindo versos que tratavam do modo como Marduk despachou Kingu. Kingu, sua esposa, com uma arma não de guerra ele separou. As barras do destino de Kingu ele tomou em sua mão. Uma tentativa posterior levada a cabo por B. Landesberger, em 1923, no arquivo para a pesquisa da escrita cuneiforme, no sentido de editar e traduzir completamente texto, demonstrou a permutabilidade dos nomes Kingu em Sulua. Estes textos não só confirmam nossa conclusão sobre o fato do satélite principal de Tiamat se ter tornado nossa Lua, eles explicam também as descobertas da NASA referentes a uma enorme colisão quando corpos celestes do tamanho de grandes cidades chocaram-se com a Lua. Tanto as descobertas da NASA como o texto encontrado por L.W. King descrevem a Lua como o planeta que foi deixado deserto. Foram descobertos selos cilíndricos que descrevem a batalha celeste, mostrando Marduk lutando com uma feroz deidade feminina. Tal descrição mostra Marduk disparando seu relâmpago contra Tiamat, com Kingu, claramente identificado com a Lua, tentando proteger Tiamat, seu criador. Esta prova pictórica de que a Lua da Terra e Kingu foram o mesmo satélite é posteriormente sublinhada pelo fato etimológico de que o nome, do deus Sin, em tempos posteriores associado com a Lua, derivou de Su-En, senhor da terra deserta. Tendo derrotado Tiamat e Kingu, Marduk mais uma vez atravessou os céus e inspecionou as regiões. Desta vez sua atenção focaliza-se na habitação de Nudimud, Netuno, para fixar um destino final para Gaga, outrora o satélite de Ensar Saturno que foi feito um emissário para outros planetas. A epopeia informa-nos que, como um de seus atos finais nos céus, Marduk atribuiu a este deus celeste um lugar escondido, uma órbita até hoje desconhecida em frente ao abismo, espaço exterior, e concedeu-lhe o cargo de conselheiro da aquosa profundidade. De acordo com sua nova posição, o planeta voltou a receber nome Usmi, um que indica o caminho, o planeta mais exterior, nosso Plutão. Segundo a epopeia da criação, Marduk em certa altura alardeia, as vias dos deuses celestiais eu alterarei engenhosamente, em 2 grupos elas serão divididas. E, de fato, ele cumpriu o que dissera. Eliminou dos céus o primeiro companheiro de criação do Sol, Tiamat. Deu vida à Terra, lançando-a numa nova órbita mais próxima do Sol. Ele partiu um bracelete nos céus, o cinturão de asteroides que separa o grupo dos planetas interiores do grupo dos planetas exteriores.
transformou a maior parte dos satélites de Tiamat em cometas. Ao principal satélite de Tiamat, Kingu, pôs em órbita à volta da Terra, convertendo na Lua, e desviou um satélite de Saturno, Gaga, para o transformar no planeta Plutão, transmitindo-lhe algumas das características orbitais próprias de Marduk, como, por exemplo, um plano orbital diferente, os quebra-cabeças de nosso sistema solar, as cavidades oceânicas sobre a Terra, a devastação na Lua, as órbitas invertidas dos cometas, o enigmático fenômeno de Plutão, são todos integral e perfeitamente respondidos pela epopeia mesopotâmica da criação, tal como a interpretamos. Tendo deste modo construído as estações para os planetas, Marduk guardou para si próprio a estação Nibiru e atravessou os céus e inspecionou o novo sistema solar. Este é agora constituído por 12 corpos celestes, com 12 grandes deuses como seus correspondentes.